Bem, essa é mais uma live da série Empreendedor na Holanda, né? Ser Empreendedor na Holanda, desculpem. E hoje nós vamos falar com a Marina Scatolin, da Simple Room, sobre práticas ambientais, né? Que tem muita coisa das práticas ambientais que estão ligadas aos empreendedores, né? A nós como, independente se somos autônomos ou somos empreendedores de um negócio aberto ao público, né? Não importa se estamos na Holanda ou se estamos no Brasil, são questões importantes para a gente refletir, principalmente num momento como esse, que é uma crise mundial, né? E muita coisa advindo da forma como a humanidade está lidando com o planeta, com o meio ambiente. Então, a gente vai estar abordando esse assunto. Num primeiro momento, a gente vai conversar com a Marina sobre a experiência dela em empreender na Holanda, né? Como que foi para ela essa situação. E aí, então, a gente vai entrar no segundo momento para falar dos hábitos, né? Das práticas que a gente pode incorporar à nossa vida, ou que a nossa empresa pode estar inserindo, né, na sua filosofia, nos seus valores, para contribuir com, né, a necessidade, que agora é a necessidade que nós temos de equilibrar o nosso planeta. Acho que vai ser bem gostoso, a gente vai fazer umas reflexões interessantes, vocês podem estar participando aí com comentários, não só com perguntas, né? A gente pensa que é perguntas, mas também com os comentários, com a opinião de vocês. Vai ser muito importante, faz parte, né, da gente estar ouvindo a opinião de vocês a respeito deste assunto, tá bom? Então eu vou chamar a Marina. Oi, Marina, seja Oi, bem-vinda. Agatha, obrigada. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem também. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, estou muito animada para a gente estar conversando desse assunto, porque esse assunto, para mim, você me conhece, você sabe que é um assunto que eu levo É, muito a sério, né? é verdade. A gente É já teve a oportunidade de conversar bastante especial. sobre isso. É um assunto muito Isso, é. especial para mim, com certeza, né? Mas, Marina, Obrigada como eu pelo convite, disse, é muito bom estar aqui. imagina, prazer é nosso ter você aqui. Como eu disse, né, essa é uma série, né, de lives que eu tenho feito com os empreendedores, então a gente vai tentar falar, né, dos dois assuntos, tanto do empreendedorismo em si, da sua experiência, né, como é que Uhum. foi para você começar suas atividades na Holanda, e quando a gente fala empreender, a gente fala em empreender não só de abrir uma loja, abrir um local, mas também de iniciar atividades como autônoma, né? Que é Isso. mais o seu caso. E vamos, num segundo momento, falar sobre a questão das práticas, tá? Para Ok, você nos dar alguns norteadores aí, com ok? certeza. Vamos lá. Beleza. E vocês, à medida que tiverem perguntas, mas também comentários, fiquem à vontade para estar colocando, né? Que é um assunto muito, muito importante para todos nós e para o planeta de uma forma geral. Então, qualquer opinião ou reflexão vai ser bem-vinda, né? Vai ajudar a Exatamente. instigar a conversa aqui, É, né? isso aí. Ótimo. Bem, Marina, vamos lá. Você começa a contar para a gente lá do comecinho. Como é que você chegou na Holanda e quando foi isso? Tá, bom, eu tô fora do Brasil já há 12 anos e meio. Então, eu Certo. morei primeiro 7 anos nos Estados Unidos. E depois vim para cá, porque tanto eu quanto meu marido a gente estudava, a gente fez mestrado e doutorado nos Estados Unidos. E o Uhum. meu marido, quando acabou, conseguiu um emprego com uma empresa americana, mas aqui na Holanda. Ah, tá. Então foi Uhum. assim que a gente veio para cá. Então, quando eu cheguei aqui, eu já tinha assim a minha cabeça formada que eu queria trabalhar com sustentabilidade, né? Eu já tinha estudado e já tinha trabalhado com isso no Brasil e nos Estados Uhum. Unidos.
E eu queria dar continuidade. E nos Estados Unidos eu participei de um projeto muito legal que era com o Departamento Nacional de Energia para ajudar Uhum. produtores rurais a melhorar a eficiência energética da casa deles. Ok. E foi um projeto muito legal. E depois que eu participei desse projeto por 2 anos, eu decidi que eu queria realmente ajudar as pessoas a ter esse conhecimento do que fazer para poder, né, ter práticas mais ecológicas, para poder ter um conforto maior dentro de casa. E foi aí que eu decidi focar assim em ajudar mesmo assim as pessoas, tanto pessoas físicas como empreendedores, a Uhum. escolher um caminho mais sustentável para poder viver a vida deles. Uhum. Ok. Olha que interessante essa experiência, então, nos Estados Unidos com as comunidades, né? Foi muito legal. Aí, infelizmente, quando eu cheguei aqui, não foi tão fácil chegar e já Sim, entrar na área de sim. sustentabilidade, porque é uma coisa que envolve muitas políticas públicas. E como eu tinha só o inglês, as vagas para quem falava inglês Uhum. elas eram muito mais escassas, né? Não tinha tanta vaga. A Uhum. competitividade era muito alta para conseguir um emprego nessa área. Uhum. E Uhum. eles, naquela época, hoje é tudo mais focado em comportamento, né? Porque, como você falou, a gente está muito claro que o comportamento das pessoas precisa mudar. É, Então, com para mim é certeza. um ótimo momento, né? Porque eu sou Sim. especialista em comportamento ambiental. Mas na época era tudo focado em números, em economia. E eu não Uhum. tinha essa bagagem. Então eu Tá. fui dar aula de inglês, que era o que eu já fazia. Eu dei Ah, aula de línguas muito tempo na minha vida. Então eu abri uhum. a minha empresa primeiramente como professora de línguas. Tá. É interessante, porque acho que essa situação que você se deparou é o que muitas pessoas, né, quando vêm para a Holanda ou para algum outro país, mas na Holanda até mais, porque, como você disse, às vezes a pessoa até domina o inglês, né? Mas como o É, inglês não é a língua principal do país, acaba tendo que competir, claro que depende do setor, mas acaba tendo que competir com pessoas que falam a língua do país, né? E aí, exato. às vezes, precisa de um tempinho a mais ainda para conseguir chegar no, naquilo, né, que quer no setor, na área, né, no objetivo que quer, que foi o seu caso, Exatamente. então, né? Você Foi então eu. usou as aulas de inglês como um temporário, né? Vamos dizer assim. Como um temporário, e enquanto eu dava aula de inglês para holandês, eu aprendi holandês também. Então É foi, isso, foi ótimo, legal, né? A ótimo. gente conseguiu na escola que eu trabalhava, tinha uma maneira, né, de eu conseguir com desconto, com incentivos. E foi assim que eu fui aprendendo holandês, fui entendendo melhor a cultura e tive tempo também para, na parte de sustentabilidade, tanto na parte da sociedade civil quanto do empresariado, eu tive tempo de estudar, entender quais eram Entender, as organizações. claro, claro. Então, assim, agora Uhum, são já 6 anos que eu estou aqui e eu dividi então o meu tempo primeiro como empreendedora na parte de línguas e sim. agora, desde 2018, eu abri a minha empresa para ser consultora de sustentabilidade. Certo. Quer dizer, na verdade, você ampliou, né, as atividades da sua empresa, né, Isso, Marina? é verdade. Porque aqui na Holanda, para quem está assistindo a gente, não sabe, né, uma informação importante, que aqui a gente não precisa, às vezes, como no Brasil e outros lugares, ficar abrindo várias empresas porque Não, está trabalhando com coisas diferentes. Não, é, né? Tá tudo junto. Então, se antes você tinha como atividade a questão da aula de inglês, você isso, ampliou as isso. atividades da sua empresa e incluiu o coach, né, a orientação comportamental das práticas Ecológica, ecológicas, né? isso mesmo, é super Ok, simples. sim, É só sim, fazer pela KVK e uma coisa não exclui a outra, né? É só como sim, adicionar uma não lista, tem, né? Se eu exato, dava aula só de inglês, aí eu comecei a dar aula de espanhol, eu coloquei, né? Você vai adicionando na sua empresa o serviço que você presta.
Exatamente. E Marina, que momento que te deu esse estalo assim, ah não, agora é a hora de eu começar essa minha atividade, né, que eu tenho já todo o know-how e vou dar uma paradinha com as aulas e vou focar nisso, ou vou fazer as duas coisas, como é que aconteceu isso para você? Foram dois fatores que foram muito decisivos, um pessoal e um profissional também. Porque eu tenho um filho pequeno e assim a rotina de dar aula, ela era muito difícil para mim, porque como eu dava aula para indivíduos, era sempre aula particular e eram executivos de alto nível de empresas. Então eu acabava meio que ficando restrita à agenda deles. E eu, assim, fica muito difícil, né? A gente, como empreendedor, É, freelance, conseguir, é. assim, uma creche que você, muitas vezes, você tem que se comprometer durante um número de meses a mandar o seu filho no dia tal, mas aí você só vai trabalhar naquele dia tal 3 semanas e o resto do tempo você já mudou de dia. É. Então ficou uma coisa, assim, que não estava prática, não estava legal. E Uhum. nessas alturas eu já tinha conhecido bastante gente, já tinha aprendido as organizações da parte ambiental, já estava bem mais familiar com políticas públicas, então eu estava mais segura assim no ambiente para navegar o ambiente holandês na parte de sustentabilidade. E eu Uhum. percebi que houve uma mudança no interesse. Saiu Ah, daquela coisa assim, vamos focar nos dados econômicos, porque empreendedores só vão mudar os hábitos ambientais deles se for comprovado economicamente que é vantajoso. Essa mentalidade começou a mudar, né? Então, hum, assim, não eram mais só as empresas grandes que investiam numa certificação ambiental, empresas muito menores começaram a investir. hum, A crise ambiental na uhum, Holanda também começou a escalar um pouco e eu vi que uhum, eles estavam mudando a direção mais assim para a sociedade. Não vamos só focar em empresa, vamos focar em sociedade, vamos focar em comportamento. Como não só explicar para uhum. essas empresas que elas precisam melhorar as práticas delas e para essas pessoas, mas também envolver os funcionários em todos os setores da empresa em projetos ambientais. Então, Sim, quando eu sim. percebi que houve essa mudança na mentalidade, eu falei, bom, é a minha Ótimo, hora ótimo. de, Que de coisa começar. interessante, né, Marina? Porque, assim, até a gente ainda não conversou sobre isso, mas você falando isso me remeteu, assim, a Holanda, então, era, pelo menos, né, nesse momento que você presenciou aí, era mais preocupada, as empresas eram mais preocupadas com a questão ambiental, se fosse ter alguma Retorno. vantagem, algum Isso. retorno, seja de marketing, imagino eu, Exato. seja financeiro, Financeiro, né, do que realmente por uma conscientização, exato. né, e por É, envolvimento mesmo de todos. Engraçado que nesse ponto, lá no Brasil, já se pensava diferente, é né? verdade. É. Eu me lembro muito bem, né, nos meus aí 20 anos de Sebrae, quando começou a se trabalhar mais uma premiação que chama-se ainda, né, ainda existe, Prêmio Excelência na Gestão, Aham. que eu participei profundamente disso aí. Então, uma das vertentes da premiação, que a gente tinha empresa, eu tinha vários clientes que foram classificados e foram vencedores da questão da gestão, era uma excelente gestão. Mas tinha uma premiação à parte, andando em paralelo, que era para a responsabilidade socioambiental, Ah, tá. tá? Dos pequenos, isso falando dos pequenos empresários. E que a preocupação já era essa, envolver os funcionários nas práticas, né? Quer dizer, não era só montar projetos ou pagar para estar em um projeto, não, de preferência, ganhava-se inclusive mais pontos, né? Aquele que iniciasse uma ação ou um projeto socioambiental e principalmente que envolvesse os funcionários, que envolvesse a comunidade, que prezasse pela sustentabilidade da comunidade onde ele estava inserido, né? Quer dizer, É, já tinha esse fomento nisso. é Isso é uma o coisa quê? muito mais integrativa. 2010, É, é bem 2010 diferente. para trás, né? Nem é para frente, para É, trás. 2010 já estava instalado isso lá, já estava né? assim o normal. É. Essa diferença grande é exatamente porque na Holanda é uma sociedade de consumo, eles não produzem muito, né?
Os recursos naturais vêm de países como o Brasil, né? Então, assim, eles não têm essa noção que o brasileiro tem da cadeia toda. É Né? verdade. É interessante, o brasileiro é muito mais assim contextualizado com a natureza e também a cabeça, eu acho que mais, né, antenada mesmo. Antenada, verdade, verdade. Mas legal, então voltando para a questão, né, do momento que você achou então interessante, foi esse momento então, que você viu que as coisas estavam mudando, né? Estavam mudando, e aí eu achei que tinha um espacinho para eu conseguir ajudar as pessoas, e assim, eu também me via muito na condição de expatriada, o quanto foi difícil para mim entender, até como reciclar o lixo, né, que é uma coisa assim, simples, vamos dizer, mas que traz muitas dúvidas. Sem Então, dúvida, assim, foi aí que eu decidi prestar o meu serviço, apesar de hoje já ter o holandês bem mais desenvolvido, decidi prestar os serviços em inglês para envolver a comunidade expatriada mesmo, porque para facilitar para essas pessoas que estão tentando entender o sistema holandês e de repente estão tendo dificuldade. Sim. Como seus clientes, né? Exatamente. Não, eu vejo uma diferença bem grande mesmo, assim, no Brasil e aqui, mas que bom que está caminhando para isso também, né? Tá. E a gente precisa entender mesmo, não só como empreendedor, mas como pessoa física, né? Quando a gente chega aqui na Holanda, como é que é essa questão, né, da coleta de lixos? Eu, felizmente, tenho um marido holandês que acabava, querendo ou não, me explicando, né? Porque ele sabia e ele entendia, mas eu sempre muito curiosa nesse sentido, até porque, igual eu falei, eu já tinha prestado consultoria também para empresas que tinham projetos socioambientais, e a gente trabalhava isso também, mas aí aqui eu ficava curiosa, né, para poder tentar entender, porque era muito diferente, é muito diferente do Brasil, né? E naquela época eu ainda não conhecia nenhuma Marina, não te conhecia, né? E através de você a gente tem aprendido muito, né, Marina? Você tem escrito muitos artigos bons. Você tá, né, os seus artigos lá na rede, no seu site, né, em outros locais, você tem contribuído muitas lives que você está participando. Que bom você estar aqui com a gente hoje, também para falar um pouco mais sobre o meio ambiente, né? Mas ainda dentro da questão do seu empreendedorismo, então, em algum momento você, né, sentiu que era esse momento, e aí, você pensou assim, preciso me organizar para isso, para atender esse mercado? Com certeza, Porque o começo, né, você como consultora, você que ajuda tantos empreendedores, você sabe, a gente fica muito assim, com muitas ideias, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso oferecer isso, posso conversar com os meus amigos, o pessoal que eu conheço tem necessidade desse jeito, né? Vem tantas ideias, e aí quando você tenta entrar no mercado, você se depara com uma coisa, ok, mas quem é a minha empresa? O que exatamente que eu vou fazer? Quem é que está fazendo a mesma coisa que eu faço? Quanto vai me custar? Quanto eu vou cobrar? Tudo isso. E aí que, né, ainda bem que eu te conheci. A gente trabalhou todas essas questões juntas, né, Marina? Né? Eu lembro que eu cheguei para você e falei, nossa, eu acho que eu estava já uns 6, 7 meses, ou quase um ano, né? Tentando, né, assistindo webinar online, como determinar seu público-alvo, como isso, como aquilo. Eu falei, tá, tudo bem, eu tenho que fazer tudo isso, mas onde eu começo, né, Agatha? E aí você me deu um direcionou. norte. Falou, Marina, vamos fazer um plano de negócios e vamos organizar tudo isso. Porque eu estava realmente atirando para todo lado, né? Que eu acho que é uma coisa assim comum. Sim, é normal. Sim, é verdade. E quando a gente às vezes tem essa orientação mais personalizada, né? Alguém que pensa junto, que te ajuda a estruturar junto, aí a coisa vai. E foi, né, Marina? Porque rapidamente você já, né? Você decolou e entendeu qual que seria o seu caminho, né? E foi trilhar esse caminho. Eu acho assim que você também entendeu muito bem, não só o meu negócio, mas a minha personalidade, né? Como você falou, como é personalizado, você foca no cliente e no que vai funcionar para aquele cliente. E realmente foi assim, né, um divisor de águas
Que né? bom. O nosso planozinho lá está quase pronto e eu estou seguindo os passos e tenho como medir resultados. Que bom. Então, Ó. realmente foi muito boa a consultoria, foi um investimento ótimo. Recomendo. Que bom, obrigada. E Marina, e atualmente, então, conta pra gente como é que você está trabalhando com as pessoas, com seus clientes, o que que você está oferecendo, como é que acontece isso na prática para as pessoas, né? Na Essa prática. mudança de comportamento ou melhoria, né, do comportamento em relação Exatamente. ao ambiente. Meio É ambiente. bem parecido com o que você faz, na verdade, né? É uma coisa personalizada. Existem, assim, eu tenho um pacote online que está disponível, que eu lancei agora durante essa época de crise, para as pessoas terem ações simples para elas seguirem em casa. Então, isso é uma coisa mais geral. É para quem quer começar Uhum, mesmo. É um pacote uhum, que chama Stay Green at Home. uhum. E assim, ele Legal, ainda não está não? em português, o conteúdo é todo em inglês, mas quando as pessoas me pedem, eu também posso traduzir sem problema. Então tem esse pacote, que é um pacote grátis, é E só que não ir é no meu nada site. complicado, mesmo para quem sabe o inglês básico dá para entender Dá para tranquilamente, seguir, né? Eu, é eu verdade. fiz, eu vi que é tranquilo. É tranquilo. Então, assim, tem essa linha que é uma linha onde eu quero realmente ajudar as pessoas. É um produto mais básico, ele não é personalizado, mas ele realmente cabe para todo mundo que serve para todo mundo que mora na Holanda. Ou uma pessoa que Uhum, tem empresa, ou uma pessoa que não tem empresa, né? Para você fazer em casa. sim. E, assim, a consultoria personalizada, ela funciona com um diagnóstico para eu entender as inclinações de comportamento e as inclinações ambientais da pessoa, como que ela se vê em relação a esse problema ambiental, o que é importante para Uhum, ela, qual é a realidade uhum, dela, quanto tempo ela tem disponível, se ela quer mudar algum hábito na vida uhum, dela, né? Então tem que ser uma coisa assim bem realista para a pessoa se sentir à vontade, para ela conseguir os resultados que ela quer, né? Eu quero não gerar mais lixo, ou eu quero diminuir minha conta de gás, eu não gosto do efeito que o gás tem no planeta. Então, cada pessoa uhum. tem a sua Tem a preocupação sua preocupação, e tem as suas exatamente. tendências, né? Olha, eu não sou Uhum, boa com reciclagem, eu preciso de ajuda, ou eu não quero reciclar. Tá bom, vamos fazer outra uhum, coisa, né? uhum, Então a gente tenta uhum, equilibrar o que realmente a pessoa se sente bem fazendo com a preocupação dela. A gente mistura isso e faz um plano de ação. Então tem o diagnóstico para entender tudo isso, e aí vem um plano de ação para a pessoa implantar tudo, todas as mudanças que ela quer, e tem um período, um calendário que eu faço, e durante essa implementação a gente mantém contato e a um gente vai vendo, vai acompanhamento. medindo o progresso e vai também tentando superar os desafios que forem aparecer. Isso tanto Uhum, no caso individual ou familiar, quanto no caso empresarial. ok. Ok. Não, muito bom, porque realmente a gente está num momento que a gente tem que se preocupar com isso, né? Acho que todos, uns em maior, outros em menor grau, ou então, igual você falou, É, uns mais preocupados com plástico, outros mais preocupados com o lixo de uma forma geral, outros preocupados com a questão do gás, mas todo mundo, em algum ponto, espero eu, está está, preocupado, sim, está preocupado e está. está querendo contribuir, né, com Isso. alguma mudança que seja pequena, mas é aquela velha história, né? Se cada um fizer um Fizer um pouquinho, pouquinho, né, limpar a porta da casa, né, o mundo fica mais limpo. Então, fica se mais cada um limpo. fizer um pouquinho, já ajuda. Você Já, vê que com só de certeza. todo, A só gente de, não precisa de ninguém super radical, uhum, né? Virando vegano. Se uhum, quem claro, quiser também, tudo tudo bem, bem, né? Mas se melhor, você melhor prefere ainda. uma atitude Sim, menos radical, é super sim. possível. A gente não precisa não de radicalismo e enormes sacrifícios. E tem muitas Uhum. coisas que são fáceis e simples e as pessoas não sabem, porque as informações estão espalhadas, É, estão né? espalhados. Então eu trabalho, eu tenho já hoje em dia eu já tenho as minhas fontes, eu sei onde eu vou, eu sei o que é confiável, eu sei as marcas que são confiáveis, né? Uhum. Então já é um caminho bem mais direto para você conseguir o resultado Uhum. que você quer. Uhum. Ah, Marina, então vamos lá, vamos pensar aí um pouquinho
essa prática, né, que a gente pode já Vamos. ter da mudança de hábitos, já começar a mudar um pouquinho. Bem, nós estamos numa linha de falando, né, para empreendedores, né, Uhum. como você falou, tem a questão da pessoa física também, aquele empreendedor que trabalha em casa, né, porque aí Aham. acaba que o ambiente de trabalho dele é a É, casa como dele. eu, como você, né? Isso. E aí trabalha com as suas coisas, com o seu escritório, né? Ou não sei se alguém tem um ateliê, às vezes em casa, um espaço que trabalha ali, né? É, que se confunde um pouco com a questão pessoal, mas independente disso, o que poderia estar fazendo uma pessoa assim, que trabalha em casa e que Olha, uma poderia. coisa Ah, que é muito legal de todo mundo saber, né? Depois que eu abri a minha empresa, e a minha empresa é registrada no endereço da minha casa, eu recebo todo ano, uma vez por ano, uma ligação da Associação de Energia da Holanda, e eles me dão uma uhum. atualização sobre como estão os preços de energia elétrica e de gás e que empresa que seria a mais vantajosa para mim. Olha, eles mesmos fazem o contato por você ser uma empresa, independente, né? Exatamente. Se é grande, se é Porque pequena, se é autônoma, se não é, independente, né? a Eu tenho empresa, uma empresa aberta no endereço da minha casa. A minha casa, ela tem direito a benefícios sim, que uma isso é muito empresa tem. importante. Olha Então, eu só, acho que isso é gente, muito legal do pessoal ficar sabendo. Aí, quando eles me muito ligam, bom. né? Eles falam, o preço da provedora tal tá melhor que da provedora tal. Ah, tá bom. Eu já sei que a provedora X ou a Y falam que a energia que elas entregam é verde, é Uhum. sustentável, mas às vezes não é, né? Então, Uhum. assim, eu não olho só o preço. Hoje eu já estou num ponto que eu não olho só o valor, eu olho de onde vem essa energia. E aí você olha o Então, quê, por exemplo? De onde o vem a energia? Só para o pessoal entender um pouco mais. o melhor é a energia que é gerada na Holanda e não energia que venha, por exemplo, da Alemanha, ou da Uhum. Bélgica, ou da França. Por quê? Porque mesmo que essa energia ela seja gerada de uma forma mais sustentável, ela está viajando para chegar. É, E é, isso causa muitas emissões de carbono. sim, sim. Né? Então, essa é o primeiro ponto. E Dar como que você fica preferência sabendo se entrando essa. no site das provedoras. Tá, E tem se que entrar você para entrar no saber. site e não achar essa informação que você está procurando, já pula para outra. Porque Tá, tem que ser muito claro de onde vem a energia. E tá. aí, para o gás, a empresa, a melhor opção que a gente tem hoje em dia é um gás que venha com compensação ecológica. Que quer dizer o quê? Hum, O gás é natural, ele sai da terra, ele é um combustível fóssil. Então, para compensar o impacto ambiental que ele causa, as empresas que são mais sérias, elas plantam florestas sim, para sim, absorver esse CO2 que elas estão causando. sim. Então, isso é legal. Eu acho que a primeira coisa que um empreendedor pode fazer, que tem seu escritório em casa, é olhar para sua conta de energia, ver quem é o seu provedor, de onde a sua energia vem. Tá, ok. Muito boa dica, excelente, porque isso vai fazer uma diferença, né? Olha só como é uma Vai. pequena coisa, porque É, todo mundo vai ter um provedor, não tem como, é, é escolher o provedor mais ecologicamente correto, né? é, Que exatamente. você tenha de opções, né? Que você tenha de opções, exatamente. Legal. Agora, a diferença de preço é muito grande? Não, não é muito Não. grande. Uhum, Porque essas uhum, empresas que favorecem a distribuição que é local da Holanda, que não sai da Holanda, essa energia é gerada por fazendas eólicas, por biomassa que é queimada. Então, assim, é meio no sistema uhum, cooperativista. Então, não uhum, acaba saindo muito mais caro. Talvez vai sair um décimo de centavo, dois, três, uhum, no caso do uhum. gás ou do kilowatt. Só que aí também vamos para o segundo ponto, né? Você não quer mudar de empresas, quer continuar na empresa que você tá, tudo bem. Mas conversa com seu provedor de energia, faça uma consulta grátis online ou por telefone para descobrir como você pode melhorar a performance de consumo de energia e gás da sua casa. Olha só, tá. Eles têm esse serviço, eles Eles fornecem têm essa esse informação. serviço, todos os provedores, e existe como chama, uma fonte de dados pública
que a partir da construtora que construiu a sua casa, eles sabem que tipo de equipamento você tem para aquecimento de água, para aquecimento do ambiente. Eles sabem como que a sua casa foi isolada termicamente. Eles sabem que tipo de telhado você tem. É claro que varia da idade da casa, né? Para casas muito mais antigas, eles não têm esse tipo de informação. Mas para casas reformadas, assim, nos últimos 20 anos, já tem. Então, seu provedor de energia, grátis, ele vai te falar. Qual que é seu objetivo? Ah, minha conta de gás está muito alta, eu quero consumir menos gás. Ou eu quero pagar menos por gás. Ah, então você vai investir num aquecedor de ambiente ou de água que consuma menos gás, que usa energia solar, por exemplo. Sim, sim, exato, exatamente. Olha, o pessoal está perguntando se essas informações é sobre a Holanda. Sim, gente, o pessoal, nós estamos falando aqui da Holanda, né? Sobre as questões aqui na Holanda. E se você está achando interessante esse tema aí, tem outras pessoas na Holanda que poderiam estar ouvindo isso. Gente, isso é informação interessantíssima que a Marina está passando, né? Coisa que a gente não vê. Mas é verdade, a gente não vê isso em todo lugar. A gente não tem. Os holandeses já têm isso intrínseco, então eles não ficam falando isso o tempo todo, porque eles já sabem. Então, nós que não sabemos e que somos de fora, é que temos que saber, né? Então, temos que correr atrás da informação. Então, olha só, a Marina está trazendo mastigado. Você que acha que tem alguém que vai achar interessante, clica na setinha aí, nesse aviãozinho, sei lá o que é isso, né? E manda para alguém entrar aqui e ver, né? Apesar que depois eu vou deixar salvo no IGTV. Então, também pode mais tarde falar, né? Mas é isso aí, vamos ajudar a disseminar Claro, disseminar informação, importante, muito importante. Que interessante, ótimo. Então, esse serviço que qualquer provedor, né, mesmo que você não mudou de provedor, você não quer ficar olhando qual provedor que é mais correto ecologicamente, que é aquele que tem, para relembrar, para quem está chegando agora, que é aquele que gera energia dentro da Holanda, de preferência aquele que a energia tem que vir de fora, de outro país, e que está atravessando aí fronteiras e passando, né, está sendo transportado, e com isso acaba tendo uma incidência, né, de efeito, de impacto no ambiente. Então, preferível quem está aqui, gerando energia aqui, e também a questão de ver, então quer dizer, também não. E se não quer estar olhando por aí, e também aquele que se responsabiliza pela questão do gás carbono, né? E que está gerando uma reposição disso na natureza. De árvore para ter como absorver essa emissão. Então Mas a regra geral é isso mesmo. Saber como a sua energia é gerada, se ela é uma fonte renovável, tem que ser renovável, né? Energia de carvão, eu acho que hoje em dia é só para a indústria, não existe, assim, pessoas físicas que vão estar recebendo energia muito de carvão, assim, sem ter outra opção, né? Então, a de carvão a gente tem que evitar e dar prioridade para a eólica, para a queima de biomassa, esse tipo de coisa, da Holanda. Tá, ótimo, ótimo. Aline Belo, que entrou aí, compartilha essa live lá com as meninas do nosso curso do fim de semana, porque é todo mundo muito ligado nisso. Tem tudo a ver, né? Tem a ver, tem muito a ver. Bem-estar é bem-estar. É bem-estar, com certeza. E é contribuir, né? E é fazer o seu melhor. E tá dando de si, né? Muito bom. Legal, muito bom essas duas, né? Então, a segunda é a questão do provedor poder te ajudar a pensar, né, na melhor forma de você economizar, independente de qual provedor seja. E aí, o que mais? Vai me perguntar. Eu achei que você ia me perguntar, tá, quanto custa? Porque assim, então, quanto custa? Seu provedor pode te falar, você precisa de uma bomba de aquecimento ou uma bomba de ventilação que funciona com energia solar. Quanto custa isso? Custa caro, né? Custa assim, cada equipamento, dependendo do equipamento que você quer mudar, tem um preço que vai ser mais caro do que o que você tem no momento e você vai precisar fazer um investimento. E é aí que entram os subsídios. Subsídios para empreendedores, existem muitas opções na Holanda.
Geralmente você recebe, você contrata o serviço e aí depois você comprova com as suas contas de energia o quanto que está sendo economizado e o quanto o tanto de consumo que você diminuiu, quanto o tanto de quilos de CO2 que você está deixando de emitir. Ah, que beleza. E aí existem duas maneiras. Pode ser que você receba um montante do governo para pagar os custos, ou pode ser que o governo vá deduzindo isso do seu imposto de renda da empresa. Ok, tem as duas formas. E isso impacta também, vamos mudar um pouquinho, alguém que tem uma empresa e aluga o espaço. Isso impacta também o aluguel, o risco, né? O seguro, que você é obrigado a pagar como empreendedor ou como alguém que aluga um edifício, né? Isso diminui o custo do seu seguro também. Gente, olha só, que interessante. E numa porque casa, para quem tem casa, né? Para quem tem casa própria, se você instalar painel solar, isso aumenta o valor da sua casa. Sim, exato. E outra coisa, você me corrige aí, né? Mas eu te falo de experiência própria, né? Você sabe, né? Que a gente já tem algumas zona panela aqui, algumas panelas, né, solares aqui, vamos colocar mais. E se você colocar na ponta do lápis e fazer as contas, depois de um determinado número de anos, aquilo já se pagou, né? Já pagou, com a economia que você fez, você já pagou as panelas solares, né? Exatamente. Painéis, e ao falar com os painéis, ao falar com o seu provedor pelo telefone ou pela internet, ele já vai te falar quanto vai te custar e em quanto tempo você vai recuperar esse dinheiro. Então, assim, é um serviço grátis super completo que te dá opções e aí você vai investigar a opção que te convém melhor e aonde você consegue o subsídio melhor. Exatamente. E interessante, tem algumas pessoas aqui que não estão na Holanda, sabe? Eu vi aqui algumas pessoas que eu conheço que estão fora. Gente, provavelmente no país onde você está, deve ter alguma coisa similar, né? É importante ir atrás dessa informação. Né? Com certeza. Porque é a tendência, né? Todos os países estão nessa tendência. Né? Exatamente, porque os países europeus, eles têm essa política de subsídio. A gente tem esses incentivos financeiros porque o governo injeta dinheiro nisso. E isso é com todo país europeu. Varia, claro, de um lugar para o outro, a quantidade ou o tipo de produto. Mas, por exemplo, o telhado verde aqui na Holanda, sendo empresarial ou sendo para indivíduos, pessoal, praticamente você recebe 100% do investimento de volta. Eles pagam todo o seu projeto. Olha só. Muito, muito bom. Então, pessoal, façam contato com o seu provedor, né? Se você quer ficar nesse provedor, acho que primeiro é melhor dar uma olhadinha. Mas se quer ficar, de onde está vindo essa energia. Gente, isso é tão importante, né? Se pensar bem, é nossa responsabilidade. De onde está vindo a energia é sua escolha. Exatamente, né? O consumidor é responsável. Você define. Então, você que está dando o seu dinheiro para uma empresa que é responsável, está fazendo tudo certinho, ou não, uma empresa que faz só o que é de praxe, né? Exatamente, e não está fazendo nada demais. Com objetivo no lucro. Então, como consumidor, a gente tem como fazer isso em relação a produtos, que é uma coisa que é mais clara para nós, mas como consumidores de energia também. Com certeza. Não é só bugiganga, nem comida, né? Ótimo. Interessante. Então, empreendedores, vejam só essa questão do aluguel também, né? Quem aluga aí locais. E tem o seguro do inquilino, né? E que aí pode estar havendo uma forma de diminuir essa questão do seguro, né? Exatamente. Legal. O que mais, Marina? O que mais que seria interessante? Eu acho que também é legal falar de uma rede que chama MVO. Netherlands. Aqui pro pessoal. Porque, isso, porque em inglês chama Corporate Social Responsibility. E em holandês, que é CSR, né? Então, isso é um termo que já é muito conhecido mundialmente e todo empreendedor que quer começar com essa responsabilidade socioambiental procura práticas de CSR. Na Holanda, você vai procurar práticas de MVO, que é Milieuvriendelijk
Esqueci o Eles que que mudaram aqui, porque meu teclado é... Tá. Então, existe uma organização que chama MVO Netherlands. E é uma organização não governamental, sem fins lucrativos. E o que ela faz? Coloca em contato todos os empreendedores que têm essa preocupação ambiental e que querem mudar de alguma maneira as suas práticas ou, né, melhorar a sua casa, onde é o seu escritório, qualquer tipo de empreendedor, até de ZZPer. Então, esse é um lugar que eu diria assim, se você quer levar um caminho mais assim independente, ou se você quer fazer network com outros empreendedores que tenham o mesmo pensamento Essa ambiental, preocupação. se você quer saber como conseguir certificação para sua empresa ter um selo de que consome tanto menos de energia de um ano para o outro, esse tipo de coisa, esse é o lugar para você ir, e assim, talvez só para pegar ideia mesmo. Sim. Ir em um evento, uma vez, 2 vezes por ano, para estar antenado. Claro. Né? Porque se a gente pensar assim, todo mundo que tem salão de beleza na Holanda, o quanto que esse pessoal usa de energia elétrica com secador, né? Outros negócios assim que são pequenos, que podem ter na sua casa, consomem muita água. Quem mexe com alimento também, né? Nossa, que tanta aí gente tem que cozinha, né? A questão das cozinha, embalagens forno, e tudo. a embalagem. Então, eu acho que é muito importante os empreendedores saberem que MVO Netherlands .nl é um lugar para você, é um site para você ir e você vai encontrar todas as informações sobre políticas ambientais para empresas na Holanda. É uma fonte muito legal. O O deve ser de Ondernemer, viu? Deve ser melhor Vriendelijk Ondernemers. É uma coisa... Isso. Legal. Muito bem. Muito, muito bom mesmo. Gente, que dicas excelentes, excelentes. Então, isso é muito legal e eles estão agora com uma nova agenda, depois do corona, né? E eles são 8 objetivos que eles têm e cada objetivo ele cuida de um problema ambiental, por exemplo, biodiversidade. Educando os empreendedores. Por que eu, que tenho um salão e faço unha na Holanda, o que eu tenho a ver com a biodiversidade? Como isso afeta o meu negócio? Legal. E por que eu tenho que contribuir para que essa biodiversidade continue existindo? Sim, sim. Sim. Né? Então, onde que eu entro nisso tudo, né? Onde que eu posso me ver nisso tudo, com a minha atividade e qual é sei lá, a pegada, podemos falar assim, a pegada que a minha atividade tá deixando no planeta e como que eu posso diminuir essa pegada ecológica. Exatamente, né? Como que os esmaltes e os produtos que eu uso têm um impacto ambiental e de onde, né? Como assim que as fontes, as matérias-primas que são usadas na produção dos corantes, dos esmaltes, como que a falta de biodiversidade pode impactar isso? Sim, muito Porque a gente interessante. tá correndo o risco de chegar num ponto que não exista mais a matéria-prima que a gente precisa. Infelizmente, verdade, né? infelizmente. Então, essa organização é muito legal, assim, muito educativa. É bem legal para empreendedores, para começar, entendeu? A entender qual é o sistema holandês, o que eu posso fazer. E as informações, a maioria são gratuitas, e se você quiser se tornar membro, eu acho que o pagamento começa a 300 euros por ano. E você já tem acesso assim, a networking, a eventos, a workshops, sem pagar nada adicional. Ótimo. Então, assim, para um empreendedor que tem um negócio, assim, que já é um pequeno negócio, não sei um ZZPer, depende de quantos ZZPer trabalham, né? Sim. Mas um empreendedor, assim, menor, 300 euros por ano. Para você ter acesso a todo esse tipo, não é... Claro. E é o mínimo da contribuição, né, que você pode devolver para o planeta que você está usando os recursos dele, né? Então, exatamente. É uma questão de consciência mesmo, né? Acho que é até muito pouco para o tanto que amplia, né, a visão, porque também é um aprendizado. Do mesmo jeito que tem que se investir nas questões técnicas e de gestão, por exemplo, que é a minha área, também precisa investir nas questões ambientais.
né? Com E na certeza, com formação certeza. disso também, e entender, Com igual você certeza. falou que eles fazem, né? Entender, mostrar como é e se ver ali, conscientizar, né? Na verdade, é Entender que conscientizar. aquilo tá realmente em você, você tá afetando e você tá sendo É, afetado. é, Né? é Então, verdade. entender que, assim, não é tipo, ai, meio ambiente parece uma coisa assim tão, sei lá, acho que a Unilever tem que se preocupar com isso. Mas não, Aham, a gente também não, tem, porque a gente vai sim, todo mundo sofrer igual, né? Caso sim, as sim. coisas venham a faltar. Sim, sim. E infelizmente não está longe disso, né? Nós estamos até Infelizmente, muito, não. muito próximo. Eu acho que não, quase que dá para a gente já pensar em fazer outra live, viu, Marina? Porque tem muita coisa Tem para se muito, falar nisso aí, viu? tem bastante coisa mesmo. Sinceramente. E tá saindo muita coisa nova, Agatha. Eu Uhum, olho todo dia, graças a Deus, né? Isso é ótimo, porque assim, a graças a gente vê o tanto de Deus. pessoas que estão se mobilizando mesmo Que bom, para que bom. tentar mudar comportamento. É. Eu costumo dizer, assim, já na finalização, né, que a gente já está nos últimos 10 minutos, mas eu até falei com você, foi dá até para a gente fazer uma reflexão, né? A gente não conversou diretamente sobre isso, mas é até legal para ver como é que você pensa, Marina. Mas eu, nesses tempos de corona, né, fazendo as minhas elucubrações aqui e tentando juntar as peças, né, eu pensei muito assim, olha só, né? Como é que o próprio, independente de religião, de crença ou do que pense, o fato é que a natureza ela vai se defender, né? Independente se, né, existe forças maiores por trás ou não, ou se é o destino, ou se a gente está evoluindo, não importa. Eu acho que as leis naturais, né, de uma força criadora que existe, elas estão intrínsecas. Não tem ninguém lá E elas, atrás falando assim, está na hora de lá na Terra colocar uns vírus e não sei o que. Não é isso, né? A não, questão é exatamente. muito, muito, muito mais perfeita do que isso, né? Do que simplesmente achar que foi uma coisa assim de bem e mal e estar achando ruim. Não, na verdade é também um pouco de bem e mal, é que nós estamos fazendo mal. Né? Mas Nós estamos exatamente, é aquela provocando, coisa, né, provocando. Agatha? Se você compra, 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 uma hora seu dinheiro vai acabar. Uhum, Se você não repuser esse dinheiro, né? Se você tiver um mês de salário e gastar tudo, você não vai ter mais. É uma conta, a gente está pagando uhum, uma conta para a pagando. natureza. Exato, É exato, ação e exato. reação. É ação e reação. E aí, assim como uma manada de búfalos, por exemplo, que cresce, 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 cresce. Chega uma hora que essa manada de búfalos chega num local para comer e não tá para todo mundo comer. O que que vai acontecer? Vai vir algum dia, isso eu assisto muito essas coisas da natureza, os canais, né? Vai vir uma doença para dar uma dizimada, para diminuir o número de búfalos naquela manada. Os mais fortes vão sobreviver, os mais fracos vão morrer, porque não está tendo mais alimentação para todo mundo. E A aí vem um vírus, natureza traz o equilíbrio. traz essa solução, né? Entre aspas, que é triste, é ruim, não sei o quê, mas traz. E a mesma coisa está sendo com a gente, né? Nós estamos Eu chegando a um concordo ponto totalmente. que a gente mesmo está provocando isso, né? Se veio esse Exatamente. vírus, né? Às vezes eu vejo as pessoas, esse vírus, não sei o quê, começa a xingar o vírus das palavras mais horrorosas. Gente, mas não é o vírus o problema, né? O É, problema somos nós, como é que a gente está fazendo a coisa? Um planeta super populoso, que a gente já está consumindo mais de uma vez e meia, sei lá, chega no né? meio do ano e a gente já consumiu tudo que a Terra poderia dar em um ano, né? A gente Pois está é. consumindo uma vez e meia. Então, as consequências estão vindo mesmo. E aí para tudo, paralisa tudo, como foi, e o que acontece? A natureza Começa a se se recuperar. restabelece, né? Tão rapidamente, tão... É lindo, né? No ponto É de vista, lindo. assim, da força que ainda existe para conseguir sobreviver, apesar de E eu tudo que acho foi que, feito. assim, essa ideia que você está falando, que muitas pessoas têm de competição entre homem e natureza, ela não existe.
nós somos a natureza. É uma exato. Coisa só. Exato. Né? Nós estamos destruindo a nós mesmos. Eu acho que, assim, se a gente for pensar em competição, pode ser o nosso intelecto, que muitas vezes é bem arrogante, e a natureza. Mas se a gente se pensar como ser integral, é tudo igual. Nós somos a natureza, né? Então não é que nós vamos perder para a força da natureza. Não. A natureza vai se equilibrar e, infelizmente, nós, como espécie, parte da natureza, vamos sofrer. Vamos pagar o preço. Porque o planeta pode dar a qualquer momento uma sacudidazinha, como já fez em outros momentos. Né? Igual o cachorro quando molha, né? Sacode lá e pronto, quem somos nós? As peças, né, se misturam e depois elas vão entrar no lugar. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem uma opção muito legal agora vamos nos unir à natureza, vamos aceitar que somos parte dela e nós dependemos dela e vamos, né, devolver tudo isso que a gente recebeu até hoje. Sim, sim. Muito bom. Marina, estamos no finalzinho, né? Legal. Nossa, olha, passou muito rápido, foi muito bom. Realmente, eu já imaginava. Vamos ver se a gente marca uma outra, né? Para daqui a algumas semanas, se a gente falar mais. Né? E o pessoal. O pessoal também dá o feedback pra gente. Dá o feedback. Eu vou fazer isso. As perguntas, quais são as informações, né, mais práticas que eles querem. Sim, exato. Eu vou colocar lá nos stories, você põe também, para a gente colher essa informação e ver o que mais a gente pode abordar, né? E vocês que assistiram, também, como vai estar salvo do IGTV, coloca, né, divulga, né? Para as pessoas poderem ter acesso a essa informação. Marque as pessoas lá nos comentários, porque realmente tem que chegar isso para o máximo possível de pessoas, né? Independente de Holanda, acho que mundo mesmo, a gente tem que fazer incentivar esse tipo de informação. Com certeza, a informação é a base, né? E aí todo mundo vai procurar e vai demandar dos seus próprios governos o que está sabendo que precisa. Isso. Marina, muito obrigada, querida. Obrigadíssimo. Você também. Obrigada ao pessoal que participou, que deixou aí os comentários, as perguntas. Isso. Obrigada mesmo. Obrigada pela participação de vocês. Igualmente. E a gente se vê numa próxima. Vou gravar aqui para ficar disponível no IGTV, viu, gente? Ótimo. E nos falamos em breve sobre esse assunto. Todas as segundas eu estou aqui, né, com um empreendedor, mas vamos voltar com a Marina, com certeza, Marina. Ótimo. Um abraço, então, gente. Beijo para vocês. Tchau, boa noite, pessoal. Tchau. Cada lugar, e o que me invade é tanta vida.